Eu sou o Marcos Domingos, eu sou aqui da Igreja Batista da Lapa. Nós estamos falando nesta aula, que vai ser transmitida dentro do nosso canal e pelas mídias sociais, no que nós estamos chamando de EBD Express. E hoje o nosso tema vai ser sobre as bem-aventuranças, especificamente sobre os pacificadores. O Sermão do Monte, como nós já temos falado, e também os outros colegas que participam comigo dessa série de aulas aqui, é um arcabouço de teológico que Jesus deixou. Essa imagem que você está vendo do meu lado aqui é uma imagem tirada de uma posição um pouco mais alta, que mostra uma igreja que foi construída nesse monte que se acredita que seja onde Jesus pregou o seu sermão. Essa igreja chama Igreja das Beatitudes, né, como está lá. Uma igreja bonita até. Muito bem. O texto que nós vamos usar hoje, ele está no verso 9. E diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. No texto original que Mateus escreve, a palavra então pacificador, ela tem uma palavra grande no grego aqui, talvez a pronúncia minha não seja muito correta, esse eirinopoiol, ou poió, alguma coisa assim parecida. Quando eu nascer grego, eu acho que eu vou falar corretamente essa palavra, mas é o que a Bíblia chama de pacificador. Não é? E aí o texto continua falando que os pacificadores serão chamados de filho de Deus. Não é? Então aí os chamados, né, quer dizer, que é a palavra, no meu entendimento aqui, importante nesse texto, né, porque dá uma denominação, ganha uma identidade, né, e essa palavra, que aqui eu vou tentar da minha melhor maneira falar o grego, que é o kletsisontai, ou kletsiotai, depende da pronúncia, e espero que nenhum grego me condene por isso. E são chamados filhos de Deus. Então a Bíblia diz, bem-aventurado, não é? Mais que feliz são os pacificadores, porque serão chamados, serão identificados como filhos de Deus. Mas antes da gente avançar um pouco, vamos pensar no que nós temos ainda já falado aqui nessa série de aulas, porque essa bem-aventurança, ela tem uma conexão com as anteriores. Nós estamos falando da sétima, e nós já tivemos aqui 6 apresentações anteriores. Pobres de espíritos, os que choram, os humildes, fome e sede de justiça, os misericordiosos e puros de coração. Eu não creio que Jesus colocou essas bem-aventuranças numa ordem aleatória, como se uma não tivesse a ver nada com a outra. No meu entendimento, Jesus, que é o Filho de Deus e que deixa a sua palavra para nós, ele tinha um propósito em colocar essa sequência de bem-aventuranças, começando por pobres de espírito, os que choram, os humildes, assim vai. Então, quando nós chegamos na sexta bem-aventurança, que são os puros de coração, e se a pessoa consegue atender todas essas bem-aventuranças, eu diria que ele já é um pacificador por natureza. Porque tudo aquilo que tinha que ser eliminado da sua carne já foi. É aquele que dependeu de Deus, tem uma fome de Deus. Aquele que considera o seu espírito como nada para que o Espírito de Deus habite nele. Não é? Então todas as outras qualidades garantem que essa pessoa da sétima bem-aventurança vai ser uma coisa muito tranquila. Mas nós não podemos esquecer que elas estão associadas. Ninguém vai ter uma bem-aventurança assim solta no espaço. Elas estão vinculadas umas às outras. E interessante é também conhecer um pouco do pensamento de Agostinho. Agostinho, chamado Bispo de Hipona, ele viveu no que é hoje conhecido como Argélia, né? É um dos maiores teólogos do cristianismo, né? Ele viveu no século IV, né? Antes mesmo que a Igreja Católica Romana se instalasse, então por isso que nós evangélicos temos assim, uma certa admiração por ele, porque ele antecede a Igreja Romana, né? Não está preso à teologia católica como nós conhecemos hoje. E ele tem uma obra que todo mundo lê, que quem gosta de teologia vai ter que ler isso, né? Que é chamado A Cidade de Deus. Tem 22
livros ou 22 capítulos, é uma obra gigante. E um desses livros, ele vai falar da paz. E ele separa essa paz, pelo menos em 5 fases. Ele coloca paz do corpo, paz da alma irracional, paz da alma racional, paz entre os homens, paz dos homens com Deus. E ele diz assim, a paz do corpo, ele fala, é um arranjo proporcional de suas partes. Então, fisicamente falando, quando o nosso corpo está bem alinhado, né, cada membro do nosso corpo está bem ajustado ali, né, então nós não sentimos dores ali. Mas quando algum membro do corpo começa a ganhar uma proporção maior, aí ele vai incomodar o vizinho, e aí nós começamos a sofrer. E ele fala paz da alma irracional, que ele define como repouso harmonioso de seus apetites, né, dos instintos. Então, ele está pensando então, naquela nossa parte carnal, do nosso desejo, da nossa motivação, talvez até da nossa ambição, ele diz que ali tem que ter uma certa harmonia. Não pode ser uma coisa desequilibrada. Uma pessoa extremamente ambiciosa, ela não tem paz. E depois ele chama de paz da alma racional, que ele coloca que é um equilíbrio ou uma harmonia entre o conhecimento e a ação. E depois ele faz paz entre os homens, que é aquilo que nós ouvimos falar muito, são os acordos de paz, né, que os países fazem. Às vezes fazem um acordo de paz num dia, no outro dia voltam à guerra. E por fim ele fala a paz do homem com Deus, que ele fala bem ordenada obediência da fé à lei eterna. É o homem submisso à lei de Deus. Um outro também escritor interessante que faz um comentário muito, muito bonito sobre o Novo Testamento no grego. Seu nome é Robertson Nicoll. Ele escreve assim: os pacificadores não são apenas aqueles que têm paz em suas próprias almas, através da pureza, como é o pensamento de Agostinho, ou os amantes da paz, mas os promotores heróicos ativos da paz em um mundo cheio de alienação, paixão partidária e contenda. Seus esforços consistem em grande parte em afastar-se das disputas seccionais e das paixões que o geram e viver tranquilamente para o todo. Tais homens têm poucos amigos. Cristo, o idealizador da paz, estava sozinho em um tempo entregue à divisão sectária. Então aqui esse autor, esse Nicoll, ele faz uma ênfase naqueles que promovem, né, a harmonia na sociedade. E nós temos uma história muito, muito legal mesmo dessa grande figura dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, né, que era um advogado. E aí diz aí a história que ele nem era presidente ainda, ele era um advogado. E aí ele foi abordado por um homem que tinha uma dívida a receber. E naquela época, essa dívida era de $2,50. Hoje, certamente, não é muita coisa, mas na época era muito dinheiro. Né? E ele disse que esse homem, essa dívida, era de uma pessoa que estava pobre, não conseguia pagar. Mas esse homem, esse credor, estava tão bravo que ele queria que fosse acionado na justiça para que o devedor lhe pagasse. Lincoln, que tem um perfil de pacificador, embora tenha vivido numa época de guerra civil nos Estados Unidos, ele tentou convencer aquele credor a desistir da ação. Mas o homem estava tão bravo que ele não quis. Então o que fez Lincoln? Cobrou pelos seus honorários advocatícios $10. E aquele credor pagou. Ele pegou os $10 e foi atrás do devedor. Deu ao devedor uma parte daquele dinheiro, $10. O devedor pagou $2,50. Então, quitou a dívida com o próprio dinheiro do credor. E, por fim,
o que tinha buscado Lincoln para ação judicial ficou muito contente e não se apercebeu que foi o próprio dinheiro dele que pagou a dívida do devedor. Então veja, essa postura de Lincoln é uma postura pacificadora, sem precisar ir a juízo, sem precisar botar ninguém na cadeia. Quando nós então pensamos aqui que serão chamados filhos de Deus, e a Bíblia se refere muitas vezes a nós sermos filhos de Deus, o que significa isso? Significa que através de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, os nossos pecados foram perdoados. Então nós fomos redimidos do pecado. Então nós temos agora em Jesus uma nova natureza. E nós temos o DNA de Deus. Então quando Deus passa a habitar em nós, e o seu Espírito domina a nossa carne, não somos mais nós que dominamos as nossas ações, mas sim Deus, então nós passamos a ter o DNA de Deus, portanto nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos a Deus, ao Criador, né? Àquele que nos adotou através de Cristo. Ser filho de Deus é, em última análise, ter a natureza divina de Deus, não a natureza da carne que é pecaminosa. Outro grande comentarista da Bíblia, C.S. Lewis, diz assim: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Não é lindo isso? O Filho de Deus que desceu e se transformou em homem, morreu na cruz para que nós, que não tínhamos direito a nada, pudéssemos alcançar uma posição igual a dele, que ele era o único Filho de Deus. Quando nós pegamos então outras passagens bíblicas, nós vamos encontrar então essa questão, como é que se dá essa questão da nossa pacificação, não é? Nós encontramos, por exemplo, o Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, verso 1. Então Paulo atribui a paz que nós podemos ter agora no nosso relacionamento com Deus. Não é a paz com o nosso vizinho, mas a paz com Deus. Ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo está escrevendo isso, ele está falando assim: quando nossos pecados foram justificados, quando nosso débito foi pago por um sacrifício maior que pode ter nessa terra, então nós não somos mais devedores, então agora nós estamos reconciliados com Deus. E o que significa ser reconciliado? O que significa reconciliar com alguém? Estar em paz com ele. Eu posso conversar com ele, eu posso abraçar aquela pessoa, posso ir na casa dele, porque não existe mais barreira entre nós. Então não há mais barreira entre nós e Deus. E Paulo também escreve ainda aos Efésios, ele diz assim, que Cristo é a nossa paz. Então quem permite que tenhamos paz é o próprio Cristo. E ele diz assim, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Então é uma outra simbolismo que Paulo está colocando, que havia uma separação, havia um muro que separava os homens de Deus, mas isso foi derrubado porque agora Cristo nos trouxe a paz. E aí encontramos um outro texto em Efésios ainda, que fala assim, nele vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada do Deus pelo seu Espírito. Isso aí significa, então, que o Espírito Santo de Deus, quando habita em nós, o nosso corpo passa a ser santuário do Espírito Santo, ou seja, a presença de Deus está atuante na nossa vida agora, nós já não somos mais vazios ou preenchidos por maldade ou por qualquer outra coisa, e aí o Espírito de Deus está dentro de nós, é o que vai ser o nosso condutor, né? E aí Paulo ainda voltando aos Romanos capítulo 8, verso 14, ele fala assim, em Cristo temos uma nova natureza, um novo DNA. E ele escreve, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, veja que coisa linda que é ter paz com Deus, não ter mais barreira, Deus habitar em nós, porque nós agora não temos mais a impureza do pecado, o Espírito Santo habita em nós podemos se comunicar com Deus sem nenhuma barreira. Concluindo o nosso pensamento, eu queria dizer o seguinte,
O crente em Cristo está em paz quando cessa o conflito com Deus. Quando o homem está em disputa com Deus, e essa disputa, o pecado está no meio dessa história, não é? Então, aí quando ele entende que ele deve se arrepender dos seus pecados e submeter a Deus, através de Cristo, ele encontra a paz com Deus. O perdão dos nossos pecados através do sacrifício de Cristo é um reconciliador. A reconciliação está diretamente associada com a paz que vamos alcançar. Veja, as bem-aventuranças que nós estamos estudando mostram que há necessidade de uma dependência total de Deus para alcançar a verdadeira paz. Então, quando nós mostramos no começo a bem-aventurança 1, 2, 3, 4, até chegar nessa aqui, que é a 7ª bem-aventurança, não é? Então, nesse caminhar, né, buscando essa felicidade, através de ser humilde, através de ser pobre de espírito, através de ser manso, né? Tudo isso nos leva a ter uma paz com Deus. Para ser pacificador é necessário encontrar a paz interior. Não dá para alguém pensar que vai conseguir pacificar dois parentes que estão em briga, ou pacificar alguma coisa na sociedade, ou até se a pessoa tiver uma posição importante e vai tentar ser um conciliador entre dois países, se ele mesmo não tem a paz interior. Para ser pacificador, precisa partir do pressuposto que você está em paz. Caso contrário, você vai levar somente contenda. Encerrando, eu quero voltar então à oração de um autor desconhecido que pede para que essa paz aconteça na sua vida. E esse autor diz assim: Príncipe da paz. Lembre-se que Isaías fala que ele é o príncipe da paz. Cristo é o príncipe da paz. Ele diz assim: Príncipe da paz, renuncio ao espírito de ciúmes, estou contente com quem sou diante de ti. Eu recebo a sua paz no meu coração. Eu escolho estar em paz com todos em todas as circunstâncias. Tanto quanto eu puder, farei as pazes onde houver discórdia. Como pacificador, vou semear em paz e ceifar a colheita da justiça. Ele se baseia em Tiago, capítulo 3, 13 a 18. Eu sou um embaixador da reconciliação. Meu querido irmão, meu querido amigo que está nos ouvindo, aqui uma das funções mais importantes da sociedade hoje é encontrar gente que seja pacificador. É raro acontecer isso, porque sempre que você vai encontrar é alguém querendo colocar fogo ou querendo colocar gasolina na fogueira. Então, às vezes você tem um conflito que alguém poderia tentar amenizar as demandas dos lados, e a pessoa começa ainda a instigar a discórdia, porque não tem paz dentro de si. Nós estamos vivendo um momento no Brasil hoje de muita discórdia. Nós estamos vendo pessoas que se aglutinam em torno de uma posição política A e outra em torno da posição política B. Tudo que nós estamos no Brasil hoje é ter alguém que seja pacificador, que consiga reunir toda a sociedade em torno de um único pensamento, para que esse país possa avançar e sair dessa crise, não só a crise do coronavírus, mas não só da crise econômica, e também da crise social. Oxalá, queira Deus, que nós encontremos alguém que tenha esse perfil e que o Senhor mande um pacificador para nos colocar o nosso país no caminho correto. Que Deus te abençoe.